nossa mensagem de hoje é a mensagem número 32. O amor tudo sofre. Baseado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, onde Emmanuel separou apenas essa parte onde Paulo diz assim: tudo sofre. E Emmanuel comenta: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda a parte sofrem abandono e aflição sobre a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio, em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Essa mensagem, ela lembra uma passagem do Evangelho onde Jesus diz assim: conhece-se a árvore pelos frutos que ela dá. Conhece-se a árvore por seus frutos, né? Então aqui é exatamente o que Emmanuel está falando. A gente vê, e ele fala com muita propriedade no noticiário o tempo todo, dizendo que pessoas cometeram crimes por amor, cometeram abusos por amor, cometeram violências por amor. Então ele está chamando a atenção de que esse tipo de associação do amor com comportamentos desequilibrados e egocêntricos descaracteriza o verdadeiro significado do amor, porque o amor não é isso, né? Então por isso que eu citei no começo essa passagem de Jesus: conhece-se a árvore por seus frutos. Então o amor, ele, do seu ponto de vista espiritual, ele é uma qualidade, né, do espírito que deseja, na verdade, o benefício das pessoas, que se preocupa mais com os outros até do que consigo mesmo. Porque uma das qualidades do amor é a abnegação, o esquecimento de si mesmo. A pessoa, às vezes, se esquece de si para cuidar do outro. Isso a gente vê muito bem, por exemplo, quando a gente vê essas mães de crianças deficientes, que dedicam a vida inteira, toda a sua vida, para cuidar dos meninos, para suprir as deficiências que eles têm, né? Muitas vezes elas abandonam o emprego, projetos de vida pessoal, né? Porque percebem que aquelas crianças que nasceram deficientes vão precisar delas mais do que precisariam se fossem crianças saudáveis, né? Crianças que não fossem portadoras de nenhuma deficiência. Então esse é um exemplo de amor, né? Isso realmente é amor, né? Essa dedicação, né? Essa dedicação que vai inclusive até o sacrifício, né? Que chega a se sacrificar pelo próximo. Então o que Emmanuel está fazendo aqui, baseado nessa passagem aqui da Epístola de Paulo, é exatamente resgatar o verdadeiro significado do amor, né? Ou seja,
O amor, a gente poderia, assim, para dissipar qualquer tipo de confusão, que hoje se faz muita confusão, como a gente estava dizendo com essa palavra, né? Vamos dizer assim, o significado dela se esvaziou muito, né? Porque as pessoas usam em contextos que ela não cabe, né? Mas a gente poderia dizer que o amor, basicamente, ele envolve 8 características, digamos assim, né? Primeiro, paciência, né? Ou seja, o verdadeiro amor, ele resiste às adversidades, ele resiste aos contratempos, né? Ele sabe esperar, né? Sabe esperar os frutos, né? Sabe que existe uma época de plantar e uma época de colher, né? Então ele tem a paciência dentro dela, uma energia que contém, entre outras coisas, a paciência. Uma segunda característica do amor é a bondade, né? É a estima pelos seres amados, né? É a estima pelo bem-estar dos seres amados, né? É a preocupação de que as qualidades positivas dos seres, objetos do nosso amor, venham à tona, né? Que essas qualidades despertem. Uma terceira característica é a humildade. O amor não é arrogante, né? O amor, ele não é uma energia que nos inspire a aparecer. Ele é uma energia que nos inspira mais a ser mesmo, né? Ou seja, é uma energia que não nos move em direção a uma vaidade de ser bons, né? Mas que nos move no verdadeiro e genuíno interesse de beneficiar os seres, né? Então ele também tem essa característica da humildade. Além disso, o amor é respeitoso, né? Ele sabe reconhecer a importância de cada ser. Todos os seres são importantes, né? E o respeito é exatamente isso, reconhecer a importância de cada ser, né? Nós estamos, inclusive, no nosso Evangelho estudando o capítulo Amai os inimigos, né? Então, mesmo aqueles que, para nossa percepção, em algum momento apareçam como inimigos, eles também são dignos do nosso respeito. São seres humanos, são importantes, e aquilo que nós pudermos fazer de bom por eles, e de bom, perfeitamente, de bom por eles, a gente deve fazer também, né? Então, o respeito é uma outra característica, né? Uma quinta característica do amor é a abnegação, né? Ou seja, essa energia do amor, ela leva a pessoa a suplantar e a esquecer seus próprios interesses em benefício dos outros, né? A gente vê o exemplo de Jesus, né? Jesus veio à Terra única e exclusivamente para beneficiar os seres. Ele não tinha qualquer necessidade de encarnar nesse planeta de provas e expiações. Se submeteu a uma série de sofrimentos, vamos dizer assim, né? De contratempos, dentre eles a própria crucificação. Para quê? E para beneficiar os seres que habitam esse nosso planeta, né? Para deixar para nós um caminho, como a gente inclusive já viu aqui, numa das nossas mensagens, né? Um caminho de evolução espiritual, um caminho que nos salve da nossa confusão, que nos retire da nossa confusão, que nos permita iluminar nossas mentes para sair da ignorância, né? Esquecendo de si próprio, né? Se entregou a própria vida para que nós pudéssemos, na linguagem religiosa, nos salvar, né? Ou seja, para que a gente pudesse evoluir, né? Que a gente pudesse ter um modelo no qual nos basear de comportamento que conduz ao crescimento espiritual. Então, a abnegação é uma outra característica. A sexta característica é o perdão, né? O amor, ele tem essa capacidade de esquecer ofensas, de não guardar mágoas, de não reter ressentimentos, né? Dentro da própria origem da palavra, no latim, perdonare, né? Ele é donare, doação, e per total, né? Uma doação plena, né? Uma doação que chega ao ponto de superar as ingratidões, né? As agressões, as ofensas. Então, o amor também tem essa capacidade de perdoar. O amor também, ele é muito transparente, né? É com aquilo que a gente falou, ele não é uma energia que nos leve a querer parecer o que nós não somos, né? Ele é muito autêntico, né? A pessoa é aquilo, faz o seu melhor para beneficiar as pessoas, independentemente de estar até desagradando, porque às vezes as pessoas se desagradam quando estão sendo beneficiadas, né? O próprio Jesus é um exemplo disso, beneficiou a humanidade e foi crucificado. Então, isso acontece. Mas ele foi transparente, ele foi genuíno, ele foi ele mesmo, né? Aquilo que ele sabe, ele mesmo dizia: eu dou testemunho do que ouvi e do que sei, né? Então ele falava daquela verdade com a qual ele estava conectado, e ele era muito honesto nisso, né? Então essa honestidade e essa transparência é a penúltima característica do amor.
E a outra, a última, que fecha essas 8 qualidades, essas 8 características do amor, é o compromisso, né? Que a gente pode definir como cumprir com a nossa escolha, né? A gente se compromete com aquilo que escolheu. No caso do amor, como ele tem essa direção de beneficiar os seres, é um compromisso com isso, né? Um compromisso com estar sempre atento às necessidades, não aos desejos, né? Mas às necessidades daqueles seres com os quais a gente se relaciona, né? E aí não são só seres humanos, né? Aí a gente tem que incluir o meio ambiente, né? Os outros seres da natureza e os seres humanos também, né? Do plano visível e plano invisível. Então existe esse compromisso do qual Jesus deu assim testemunho de uma maneira extremamente profunda, porque ele foi até o fim, né? Quando ele diz lá no último suspiro na cruz que está tudo consumado, ele está querendo dizer isso, que os obstáculos não foram suficientes para tirar o ânimo dele de levar a sua missão até o fim. Então ele estava totalmente comprometido, e isso é amor, né? Então o que a mensagem de hoje nos chama a atenção, né? A mensagem que é intitulada O Amor Tudo Sofre, né? Ela se reporta a isso, né? Vocês vejam que no começo Emmanuel procura desfazer essa noção equivocada que hoje está se divulgando, né? Inclusive como ele diz aqui mesmo, pelo próprio noticiário, né? A pessoa matou por amor, né? A pessoa torturou por amor, a gente até viu aqui na semana passada, a gente leu aquele testemunho daquele presidiário americano, né? Que falou como o padrasto dele cuidava dele, né? Batia com fios elétricos, fazia uma série de brutalidades com ele e dizia que é porque o amava. Então o que Emmanuel está dizendo aqui é que o amor não é isso, né? O amor ele tem características muito claras que o distinguem de qualquer outra emoção perturbadora ou egocêntrica que a gente possa ter.